Graça e a paz aos irmãos. Boa noite a todos. Meu nome é Nilson Ribeiro Lu Júnior e eu sou hoje pastor lá da Igreja Presbiteriana Unida da Freguesia do Ó e fui convidado pelo conselho para participar desse processo eleitoral que a igreja está passando. Então fui convidado para estar aqui hoje à noite numa palestra, amanhã, Deus permitindo, na escola dominical, numa aula, e à noite no culto, e o mesmo processo na próxima semana também, né? Hoje eu estou sozinho, né? A Fernanda não veio, minha esposa, ela esteve participando hoje de um congresso relacionado ao trabalho dela, ela é professora, e hoje ela ficou, acho que até umas 5h30, 6 horas, eu acho, nesse congresso. Infelizmente, por isso ela não está aqui. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos juntos aqui, e aqueles que não a conhecem poderão conhecê-la. Sou mineiro do sul de Minas, Itajubá. Como todo bom sul-mineiro, sou flamenguista, eu acho que os irmãos já sabem aí, né? E eu creio que essas são as apresentações. Aos poucos nós vamos nos conhecendo, e depois, né, terminando aqui, os irmãos e as irmãs vão ter possibilidade de fazer perguntas, e depois a gente vai trocando algumas ideias aí. Mas é um prazer, uma alegria, com alegria e com tremor que nós estamos aqui à frente, né? E que Deus possa conduzir os irmãos e as irmãs nesse processo todo, né? Que os irmãos possam orar e que as prioridades do reino de Deus possam ser os critérios, né, que os irmãos vão ter como base para fazer as decisões. Que Deus possa guardar e abençoar a Igreja Presbiteriana de Poá, aqui em Vila Varela. Bem, o tema que eu escolhi para compartilhar com os irmãos essa noite, creio que já está ali, não sei se está muito nítido, enfim, mas é cosmovisão cristã e idolatria. Eu tenho estudado razoavelmente, um pouco esse tema nos últimos meses, e essa é uma palestra que eu apresentei há um tempo atrás, semana passada numa igreja, há uns 2 meses atrás num seminário, e eu falei, creio que é um tema que, não sei qual que é a expectativa que os irmãos têm quando vem um tema desse, né? De repente alguns gostam, outros não gostam, alguns sabem do que se trata, outros não têm ideia, alguns acham que é um assunto assim muito distante, né? Muito só, sei lá, que não tem muita aplicabilidade. Eu espero que, se você pensa assim, que você seja convencido até o final da palestra, ou pelo menos até ali no meio, de que é um tema assim que todo mundo enfrenta isso. Talvez você não use esse nome exatamente, mas todos nós temos uma visão de vida, né? E como cristãos, o sentido é que nós enxerguemos a vida a partir dos óculos do cristianismo, né? A partir dos óculos da Escritura. Então todo mundo tem uma visão. Depois eu vou fazer alguns testes ali, vocês vão ver que todo mundo enxerga a vida e ninguém é neutro, todo mundo enxerga a vida a partir de algumas lentes. Se são coerentes com a Bíblia ou não é uma outra questão. E todos nós corremos o risco de, quando não enxergamos a vida do ponto de vista de Deus, nós caímos necessariamente no perigo da idolatria. Ok? Então, vamos lá. Cosmovisão cristã e idolatria. Eu acho que está gravando aí, né? Então, não posso ficar para lá e para cá. Pode, enfim, né? Deixa eu só colocar minha varinha mágica aqui. Com licença. Se vai funcionar aqui, vai. Então, nosso roteiro, um pouco do nosso roteiro nessa noite, nós vamos relembrar o que é cosmovisão de maneira bem simples, tá? Vou dar um conceito ali que é um pouco meio filosófico, mas eu espero explicar, e depois nós vamos fazer alguns testes para a gente ver se a gente tem ou não cosmovisão. Cosmovisão e coração, qual que é a relação que existe entre cosmovisão e coração, e que coração que a gente está se referindo aqui, tá? Idolatria e coração, qual que é a relação que existe entre o coração nosso e idolatria. Idolatria nas Escrituras, idolatria é algo que foi inventado por alguns filósofos aí que não tinham muita coisa para fazer, ou não, é algo que a Escritura ensina, tá? Algumas cosmovisões que são idólatras, tá? E depois algumas considerações finais. Então, se você tem perguntas, depois você vai anotando e no final a gente abre para algumas perguntas, tá? Vamos lá. Relembrando o que é cosmovisão, e aí eu
Eu lembro que em outras palestras que eu dei, eu usei a mesma imagem, tá? Se eu der essa palestra mais umas, ou qualquer palestra que for falar de cosmovisão, normalmente é essa imagem que eu vou colocar, tá bom? Depois, se tiver uma mais interessante, vocês me dão aí, mas normalmente eu uso essa, que é a mais simples, a mais básica, e eu creio que é a mais ilustrativa de todas. Mas vamos lá. Relembrando o que é cosmovisão. Se você pegar a palavrinha, é simples. Visão de vida. Cosmo, né? A vida, visão, é como que você enxerga a sua vida. Todos nós, se eu começar a fazer algumas perguntas, e depois eu vou fazer, o modo como você responde às perguntas mostra aquilo ou em quem você crê. Tá? E quando a gente pensa em cosmovisão, lembre dessas 3 palavrinhas aqui, ó, que eu creio que elas ajudam bastante, e aqui eu tenho que dar crédito para quem as colocou ali. O reverendo Weber Júnior, numa palestra sobre cosmovisão, ele usa essas 3 palavrinhas. Então, sempre quando a gente pensa em cosmovisão, em visão de vida, sempre tenta lembrar da lente, né? Você sempre enxerga a sua vida a partir da lente. Pode ser essa lente aqui, pode ser as lentes dos óculos e principalmente o seu cristalino. Então, quando a gente fala de cosmovisão, visão de vida, a gente está pensando em lente. Eu sempre enxergo a vida a partir de algum tipo de lente. Eu sempre estou falando também de fundamento. Fundamento é aquilo que é mais importante. Aquilo que você ama e aquilo que você odeia tem a ver com as coisas que são mais importantes para você. Vamos supor que Deus seja a pessoa mais importante na sua vida. E esse é o ideal da vida de todo cristão. Que Deus seja a pessoa mais importante da sua vida. Se Deus é a pessoa mais importante da sua vida, então você ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Mas quando Deus não é a pessoa mais importante da minha vida, infelizmente é possível que eu ame coisas que Deus desaprova e que eu comece a odiar coisas que Deus diz que eu tenho que amar. Por quê? Porque eu tenho uma outra coisa ou uma outra pessoa mais importante do que Deus na minha vida. Quando isso acontece, eu estou cometendo o pecado da idolatria. Já até adiantando um pouquinho. Então, aos poucos, vamos montar esse quebra-cabeça aqui. Quando eu penso em cosmovisão, eu estou pensando em lente, porque eu sempre enxergo a vida a partir de alguma lente, certa ou errada. Eu estou falando de fundamento, aquilo que é fundamental, aquilo que é o mais importante. E eu sempre vou falar também de rede. Rede aqui no sentido do pescador. Eu não sei se alguém aqui tem experiência de pescador, eu não tenho, mas dá para a gente entender. Tenta imaginar que você é um pescador ou uma pescadora, mas não pesca com vara. Aqui não é a vara não, aqui é a questão da rede. Uma rede é melhor na medida em que os seus espaços são perfeitamente entrelaçados. Se você tem uma rede que tem muitos buracos grandes, e você joga ela ao mar ou ao rio, você não vai pescar os peixes que você quer. Agora, na medida em que a rede é toda traçadinha corretamente, aumenta a possibilidade de você ter uma pescaria alegre, bem-aventurada. Então, assim como na pescaria você tem que ter uma rede bem entrelaçada para ter sucesso, se a sua cosmovisão ela tem coerência, você enxerga a vida de modo correto. Se a sua visão é um emaranhado de um pouco de cristianismo, um pouco de marxismo, um pouco de, sei lá, do ismo que você quiser, um pouco de feminismo, mais um pouco de machismo, sei lá como é que seria isso, né? Machismo e feminismo uma mesma cosmovisão, mas nós somos tão estranhos, o ser humano é tão contraditório, um dos efeitos do pecado na nossa vida é isso, a gente aceitar o inaceitável e não aceitar aquilo que é maravilhoso. Então, se a minha visão de vida, ela for como se fosse vamos supor que ela seja uma rede toda bagunçada, eu vou enxergar a minha vida de forma bagunçada. Não é à toa que às vezes eu chamo o amargo de doce e o doce de amargo. E a Bíblia diz que isso é errado. Se não fosse assim, o mundo não estava do jeito que está. O pecado causa isso, né? Ele distorce o ser humano no coração, e um dos sinais dessa distorção é o jeito que a gente enxerga a vida, tá? Tenta pensar, por exemplo, numa coisa que você gosta e que Deus desaprova. Tenta pensar numa coisa que Deus diz que você tem que amar e você não tem a menor vontade de amar. Isso acontece, entre outras coisas, porque o seu coração, é do coração que nasce tudo isso. E a cosmovisão simplesmente reflete. Eu sei que por enquanto está teórico, mas a gente vai chegar lá. Então, relembrando então, tá, essa imagem aqui. E eu vou dar um conceito agora, é grande, tá? Calma, vai dar certo, tá?
Um dos mais estudiosos, melhor, um dos maiores estudiosos, se não for o maior, desse tema da cosmovisão, é um cara chamado James Sire, né? James Sire. Ele escreveu alguns livros sobre esse tema, né? E se você quiser entender cosmovisão, você tem que recorrer ao livro desse cara, aos livros desse cara. Então ele escreveu um livro chamado Universo ao Lado, onde ele define cosmovisão. E ele também escreveu um outro livro que tem um nome estranho, mas foi ele que deu o nome, enfim, Dando Nome ao Elefante, onde ele fala sobre cosmovisão. Interessante é que no primeiro livro do James Sire, quando ele escreve sobre cosmovisão, ele acreditava que cosmovisão tinha mais a ver com isso daqui, com a lente, essa lente de contato, ou então com os óculos. Tem alguns que usam óculos, né? Eu sempre uso o exemplo da Fernanda, e ela permite, tá? Eu não vou usar só porque ela não está presente, não. Eu já pedi permissão para ela. A Fernanda, ela tem 9 graus de miopia. Então, se ela tivesse sentado ali mais ou menos na metade, e se eu pedisse para ela ler o que eu estou colocando aqui, ela não leria. Se ela tivesse a olho nu. Ela usa lente e óculos. Ela colocou o óculos, o que acontece? Ela consegue enxergar. Porque a lente ajuda a enxergá-la. Mas tem que ser o óculos certo. Tem que ser a lente certa. Você pega, de repente, o óculos seu, que você tem só meio grau de um lado, ela não vai enxergar. Esse princípio simples serve para a nossa vida. Se eu enxergo a vida, política, sociedade, culto, liturgia, igreja, com os óculos errados, eu vou enxergar errado. Se eu enxergo todos esses temas com os óculos certos, eu vou enxergar de modo certo. A grande questão é onde que se localiza a cosmovisão. E aí no primeiro livro do James Sire, né, o Universo ao Lado, ele achava que cosmovisão tivesse a ver com as lentes. E se são as lentes, eu tenho uma certa independência e um certo controle em relação. Eu posso, de repente, pegar os meus óculos e tirar. Eu posso colocar. Eu tenho um certo domínio sobre as minhas lentes. Se a analogia for dos óculos. Ele continua estudando. Aí ele escreve o segundo livro, que é o Dando Nome ao Elefante. E aí ele pede uma desculpa. Ele fala assim, gente, cosmovisão é algo importante, é fundamental, faz toda a diferença na nossa vida. Mesmo que você não use esse nome, você tem cosmovisão. Só que eu cometi um erro. Eu me enganei. Eu achei que cosmovisão tivesse a ver somente com a questão das lentes e dos óculos, que a gente tem um certo controle, né? A gente tira, a gente coloca, não. Cosmovisão tem a ver com o cristalino, tem a ver com o nosso coração. E ninguém consegue tirar o cristalino e colocar sem fazer violência contra o próprio corpo. É algo muito mais fundamental. É aquela questão, né, que os filósofos discutem, né? Eu estou olhando para vocês e eu enxergo vocês com os meus olhos, mas eu não enxergo os meus olhos. É pressuposto, é inconsciente. Eu não preciso pensar para enxergar vocês, nem vocês para me enxergarem. É algo que você faz sem pensar. No óculos não, né? Se tiver um pouco sujo, você vai lá e tira, dá uma limpadinha. Agora, eu enxergo vocês com os meus olhos, mas eu não enxergo os meus próprios olhos. É algo inconsciente. E você tem que saber se você está enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Vamos lá. Então ele tem essa introdução toda para tentar entender essa definição que ele coloca. Olha só, indo bem devagar. Cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental, não é periférica não, é fundamental do nosso coração, que pode ser expresso como uma narrativa ou um conjunto de pressuposições, que são suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou inteiramente falsas, mas todo mundo tem. Todo mundo, depois nós vamos fazer algumas perguntas, e se eu fizesse outras perguntas, se eu perguntasse para vocês assim, o cristão, ele deve ser de direita ou de esquerda? Nem pensem nisso, porque a gente não vai discutir isso hoje, tá? Mas independente, você fala assim, tem que ser de direita, tem que ser de esquerda. A Bíblia não fala nada sobre isso, tem que ser neutro. Qualquer resposta que você me der, é a visão que você tem desse assunto, baseada ou não na Escritura, pode estar totalmente verdadeira, pode ser totalmente falsa, pode ser só parcialmente verdadeira ou parcialmente falsa, mas todo mundo tem.
Mesmo quando você fala assim, ó, não estou entendendo nada do que você está falando e para mim nada disso é importante. É porque a sua cosmovisão diz que é assim. A pergunta que você tem que fazer é, eu penso como a Bíblia está dizendo que eu tenho que pensar? E vamos continuar, olha só. Que nós sustentamos consciente ou subconscientemente. E pode ser consistente ou inconsistentemente. Porque você pode responder essa pergunta para mim, né? A questão pode ser de esquerda ou de direita. Aí você fala assim, ó, bem, ele pode ser de esquerda só quando for assim. Agora, se mudar o setor, se mudar de repente o candidato, ele pode ser de direita. E aí quando muda também, ele pode ser de esquerda. Ou seja, você está tendo uma visão só que é completamente inconsistente. Né? Você não está partindo de um princípio. E continuando. Sobre o quê? Sobre a constituição básica da realidade. E tudo isso vai fornecer para você o fundamento sobre o qual nós vivemos, nos movemos e existimos. Hoje é sábado, 7, quase 8 horas da noite, eu acho, né? Algo assim. E vocês, por algum motivo, vieram à igreja porque acham que estar aqui é mais importante do que estar em outros lugares. Nesse exato momento, sábado, 8 e pouco da noite, tem outras pessoas em outros lugares porque tem uma visão completamente diferente da vida. Não significa que todo mundo que não está aqui na igreja hoje esteja fazendo uma coisa errada, não estou querendo dizer isso, tá? Mas aonde você está, o que você pensa, o que você ama, o que você odeia, vem de algum lugar. A questão é vem de onde e até que ponto isso é bíblico ou não é bíblico, ok? Vamos lá. Agora fazendo o teste, esse teste eu acho que eu fiz quando eu preciso de uma cobaia, por favor. Quem vai ser o corajoso? É simples. E é bom pegar jovem nessa hora, tá? É simples, não vai doer. Quem? Aí, ó, tem alguém apontando aí, ó. Aí, vem aqui, por favor. Qual que é o nome? Eu esqueci? Rian, por favor, seu corajoso, vem por aqui, por favor. Faça esse teste aqui pra gente. Vem aqui em cima, por favor. Eu não sei se vocês conseguem enxergar. Lê pra gente o que está escrito aí, por favor. De acordo com uma pesquisa... É pesquisa? Tá escrevi? Vai lá. De acordo com a pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma... Obrigado. Total bagunça que você pode ainda ler sem problema. Isso é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Verdade. Palmas pro... Esqueci o teu nome? Rian, palmas pro Rian. Ele acertou. É um exercício bobinho, né? Eu sei que alguns já conhecem isso daí. Mas percebam que o Rian só conseguiu ler esse exercício... Primeiro, todo mundo entendeu, né? Está tudo trocado ali. Dá para ler, mas está tudo trocado. Né? As palavras ali... É só a primeira e a segunda que estão corretas. O resto está tudo trocado. Mas o Rian, né? Uma ou outra vez você deu uma escorregadinha, mas a turma te ajudou, porque gosta de você. E você conseguiu ler. Exercício bobo, mas só para ilustrar. Rian só conseguiu porque ele é um brasileiro. Ele foi alfabetizado. Ele sabe ler. E ele fez isso de forma quase que inconsciente. Se ele fosse palavra por palavra, ele já travava lá aqui já. Porque aqui não está escrito acordo. Mas existe algo inconsciente, pressuposto. Já está dado, ele nem pensou. Ele pensou só em uma outra palavra que ele teve uma dificuldade. E ele conseguiu ler basicamente. Isso só é possível porque você tem uma cosmovisão da língua nossa e que fez você conseguir ler tudo isso daí. Ainda está no simples, depois a gente vai para questões um pouco mais complicadas, tá? Isso daqui, se não tiver graça, vocês dão uma risada mesmo assim, tá? Isso aqui eu só quero ilustrar para vocês, e tem um princípio que é sério, tá? Que a cosmovisão, ela sempre molda a sua experiência. A gente acabou de provar aqui. A cosmovisão moldou a sua experiência de leitura. E o contrário também é verdadeiro. A sua experiência também molda a sua cosmovisão. Então, isso aqui não fui eu que inventei, acho que não vai dar para ler porque está muito pequeno. A pergunta é a seguinte: por que o frango atravessou a rua? Por que o frango atravessou a rua?
E aí várias pessoas que têm cosmovisões diferentes vão responder por que o frango atravessou a rua. Por exemplo, parece muito bobinho, mas tem um princípio aqui para ser ensinado. Tá? Gente, por favor, é palestra. Palestra dá para a gente ter essas liberdades aí. Vamos lá. Se você pergunta para o Platão, aquele que acreditava no bem universal, por que o frango atravessou a rua? Olha só como é que ele responde. Porque queria alcançar o bem. Por isso ele atravessou a rua. Se você pergunta, por exemplo, para Descartes, René Descartes, aquele filósofo ali da passagem da Idade Média para o mundo moderno. Descartes, por que o frango atravessou a rua? O frango atravessou a rua porque ele pensou antes de atravessar a rua. E ele pensa e por isso ele atravessa a rua. Descartes foi aquele cara que fala, né? Penso, logo existo. Vamos lá, vamos tentar melhorar aqui. É porque nem eu estou conseguindo ler. Vamos lá, está tão pequeno aqui. Paulo Maluf, esse é a turma mais de 40 anos vai conseguir. Paulo Maluf, por que o frango atravessou a rua? O meu governo foi o que construiu mais pontes para os frangos atravessarem as ruas. Quando for eleito, novamente, vou construir galinheiros para que o frango não precise atravessar a rua. As feministas, por que o frango atravessou a rua? O frango atravessou a rua para humilhar a franga. Num ato exibicionista, e aí ela continua a sua... Agora o último, vou terminar com essa. O momento stand-up já está terminando. Palestra permite, por favor. Martin Luther King, por que o frango atravessou a rua? Eu tive um sonho. Vi um mundo onde os frangos atravessam as ruas livremente e por aí vai. É engraçado, ok? Obrigado, vocês, né? Eu sei que não foi muito engraçado, mas vocês são educados e deram uma risada. Mas vamos lá, o que interessa para a gente? Claro que é uma brincadeira, né? Uma brincadeira. A gente pega, quem fez essa brincadeira pegou alguns personagens famosos, as suas frases mais, né? Aquelas que realmente imprimiram, ficaram impressas no pensamento e na fama de cada um. E aí ele responde esse tipo de pergunta. Como que você responderia? Claro que não essa pergunta, porque a gente nem sabe por que o frango... A gente nem viu o frango atravessando. Mas tenta responder essas perguntas aqui. Como que você responde essas perguntas? E aqui a coisa fica um pouco mais séria. Por exemplo, quando você responde essa pergunta, você mostra qual é a sua cosmovisão. O que ou quem deu origem às coisas? Vamos supor que você não acredita em Deus, você fala, para mim o que deu origem às coisas foi o nada. Né? Hoje mesmo pela manhã eu estava na palestra, né, do Marcos Eberlin, o grande nome, né, do design inteligente aqui no Brasil, e ele tratava sobre essas questões também. Como que você responde essa pergunta? O que ou quem deu origem às coisas? Foi Deus? Foram deuses? Ou foi um ser impessoal? Foi uma energia? Não foi nada? Foi o Big Bang? Qualquer uma dessas respostas, ou se você fala assim, isso é muito difícil, eu não quero pensar nisso. É porque a sua cosmovisão, consciente ou inconscientemente, leva você a pensar nisso. Está dando para entender? Vamos lá. Não vai dar para comentar toda só por uma questão de tempo, tá? Vamos lá. O que é o homem? Como que você responde o que é o homem? O que é o ser humano? O ser humano tem sentido? O ser humano veio de um outro ser humano? O ser humano é um ser criado? Ou é um ser que, sei lá, não foi pensado? O ser humano a vida do ser humano tem sentido ou não? Todas essas respostas evidenciam qual que é a sua cosmovisão. O que acontece às pessoas quando morrem? Né? Quem às vezes, vamos supor que eu esteja... Quando a gente vai no médico, né, e recebe um diagnóstico um pouco complicado, pode ser que hoje essa pergunta não seja tão importante para você. Mas quando você vai no médico e recebe algum tipo de diagnóstico um pouco mais... que aspira a algum tipo de cuidado mais imediato, aí essa pergunta aqui talvez seja a mais importante de todas. Quando você vê alguém que você ama sofrendo no hospital e com possibilidade, né, de em poucos dias morrer, essa é uma das perguntas mais importantes. E aí você vê que realmente não dá para você falar assim, bom, o que vai estar do lado de lá é aquilo que você crê no seu coração. Se você achar que não tem nada, não tem nada.
Se você for uma pessoa muito boa, então você vai para o céu. Você sabe que não é por aí. Como que você responde essa pergunta aqui? O que acontece às pessoas quando elas morrem? Existe realmente céu e inferno ou não? Aí essa pergunta é uma das mais importantes. É possível conhecer as coisas de fato ou tudo é uma questão de opinião? Como que você responde isso? É possível que um cristão com 20, 30 anos na igreja fale assim, tudo é uma questão de opinião. É a cosmovisão dele. Completamente incoerente, inconsistente. Nesse caso, antibíblica. Mas é possível, infelizmente, que você pegue alguns irmãos, né, que respondam essa questão de forma incorreta. Tristemente incorreta. Como sabemos o que é certo ou errado? Certo ou errado é aquilo que Deus define na sua palavra? Certo ou errado é aquilo que você acha? Certo ou errado é definido pela maioria, né? Vamos definir o que é certo ou errado? Vamos votar? Vamos. 60% acha que é isso, então é certo ou errado. Amanhã ou depois, 70% acha que é exatamente o contrário. Certo ou errado é isso? É definido dessa forma pela maioria ou não? Certo ou errado é definido pelo Deus que criou a realidade. E a última, qual que é o significado da história humana? A história humana tem significado? Qual é o significado? Eu acho que tem sim, mas sou eu que dou o significado. Você é o senhor do seu destino. Tem gente que fala isso, né? Tem até o nome de uma novela, A Senhora do Destino, uma coisa assim. Vocês que são noveleiros, vocês que sabem, eu não assisto. Mas, e aí? Qual que é o significado da história humana? Essas são perguntas que vão mostrar para você qual que é a sua cosmovisão. Cosmovisão e coração. Qual que é a ideia aqui? A cosmovisão de alguém, ela é definida não por aquilo que é periférico. A visão que você tem de mundo, a visão que você tem da vida, ela é definida por aquilo que é mais central na sua vida. E, biblicamente, o que é mais central na nossa vida? Não estou falando daquilo que é mais importante. É como que Deus nos constituiu, seres humanos, e o que é o mais central na nossa vida? Segundo a Bíblia, é o coração. Então é de lá que vem, né, inclusive é o texto que eu coloquei aqui. 2 textos. Provérbios 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque é de lá que vem a vida. Lá é que é o centro de tudo. Né? E Salmo 119:11, guardo onde? No coração. O quê? As tuas palavras. Para quê? Para não pecar contra ti. Guardo no coração. Você tem que guardar a palavra, mas não é guardar em qualquer lugar. É guardar no coração. Qual o objetivo? Qual que é o propósito? Para não pecar contra Deus. Às vezes é possível que eu guarde a palavra, mas não no coração. Às vezes é possível que eu guarde no coração, mas não a palavra. O salmista nos ensina que nós devemos guardar o mais importante no lugar principal, com o melhor dos propósitos, que é para não pecar contra Deus. Spurgeon que falava desse jeito. Vamos lá, algumas definições. Segundo Oliveira, né, o Fabiano de Oliveira, cosmovisão é um conceito que indica primordialmente a orientação do nosso coração. Em outras palavras, o coração é a base sustentadora, orientadora e definidora da nossa cosmovisão. Mas o que é o coração? Embora eu tenha dado algumas dicas, algumas outras aqui, Coração é a base do comando da nossa vida. Você é o que você é no coração. Não estou falando que você parece, não. Eu sei que às vezes, né, nós infelizmente usamos máscaras, né? Num determinado contexto a gente muda um pouquinho para se adequar, isso é errado, mas todos nós, em algum momento, em algum aspecto, infelizmente nós fazemos isso. Se alguém disser que não faz, mente, e aí já está pecando duplamente. Um dos efeitos do pecado é que nós nem sempre parecemos aquilo que nós somos realmente. Inclusive eu, a começar por mim. Não é à toa, inclusive dando uma orientação. Quando o pastor vem participar de um processo eleitoral, ele pega o seu melhor terno, o meu é esse daqui, enfim. Ontem comprei o sapato, essa coisa toda. Isso aqui não é sinal de humildade, não tem nada de humildade, não. É assim.
som aí. Quando a gente fala de coração, a gente está falando daquilo que é mais central na nossa vida, ok? Mas, isso aqui é uma coisa chique, né? Se você não gostou dessa definição porque é muito básica para você, tem uma aqui que é daquelas bem caprichadas. Não sei se a gente entende, mas é caprichada. O professor meu que dizia isso daqui. Mas é sério, ó. O coração é o centro hermenêutico existencial. Hermenêutica, tanto no direito, quanto na teologia, quanto na filosofia, é a área do ensino que busca interpretar as coisas. Hermenêutica é isso, a ciência da interpretação. O que a frase está dizendo para a gente é que o coração é o centro hermenêutico, ou seja, que interpreta a nossa existência. Aquilo que você ama porque está no teu coração, o amor àquilo. Se é bom ou ruim é outra coisa. Se você ama uma coisa boa ou ruim é uma outra coisa. Aquilo que você odeia porque esse sentimento está no teu coração. Aquilo que você é indiferente, sabe, coisas assim que não estou nem aí, é porque no teu coração está desse jeito. Tudo vem, de alguma forma, do nosso coração, para o bem ou para o mal. Obrigado. Para o bem ou para o mal. Mas você é o que você é no coração, eu já disse, e o coração está relacionado à mente, às emoções e à vontade. Você já ouviu isso, eu vou repetir só mais uma vez. Coração, no aspecto, no sentido ocidental, né? Quando nós falamos de coração, nós falamos da sede das nossas emoções, né? Tanto é que a gente fala que com o coração a gente sente, e com a mente a gente pensa. É isso, né? A gente faz essa diferenciação no mundo da literatura, no mundo ocidental. E está correto, é isso mesmo. Historicamente foi construído desse jeito. Só que eu não estou falando desse tipo de coração. E também não estou falando do coração no sentido biológico, ou seja, o órgão que bombeia sangue. Não. É coração no sentido hebraico. E para o judeu, com coração você sente, com coração você pensa, com coração você escolhe. É do coração que vêm as escolhas. Coração é aquilo que é mais profundo no seu ser. E é de lá que vem tudo. De lá que vem a vida. Tá? É nesse sentido aqui. A cosmovisão sempre sinaliza a orientação do coração. E o coração sempre define qual é a sua cosmovisão. Toda cosmovisão é fundamentalmente religiosa. Por quê? Pois fundamenta-se no coração que está numa relação de adoração ou numa relação de rebelião com Deus. Entenderam? Toda visão de vida, primeiro, não existe nenhuma visão de vida que seja neutra. Pastor não é neutro, padre não é neutro, ateu não é neutro, agnóstico não é neutro, não existe nenhum psicólogo que seja neutro, nenhum conselheiro que seja neutro, nenhum presidente. Jamais existiu na história do mundo um ser humano que fosse neutro. Todo ser humano foi criado com um coração, todo ser humano foi criado por Deus e para Deus. E nem o pecado tira isso. O que o pecado faz é distorcer. Nós fomos criados para existir numa relação para com Deus de adoração. O que o pecado faz? Ele elimina isso? Não. Ele distorce isso. Ele redireciona essa adoração, ao invés de ser em relação a Deus, agora é em relação a qualquer coisa que Deus criou. Isso é o nome que nós damos à idolatria. Idolatria é exatamente isso. Então toda visão de vida é uma visão fundamentalmente religiosa, porque ela está fundamentada numa relação de amor a Deus ou de ódio a Deus. Por exemplo, o nazismo é uma visão de vida. O nazista tem uma cosmovisão, né? Ele olha para a vida de uma determinada forma. Em termos, por exemplo, de sociedade, basicamente, né? O nazista ele vê que o mundo ele não está muito bem assim. Por quê? Porque existe diversidade cultural. O mundo está mal por nós, né? A gente é tudo miscigenado. Negros, brancos, inclusive os brancos aqui não são, segundo o nazismo, puros. Todos nós somos misturados. O que a gente faz para melhorar o mundo? Tem que ter uma raça, o mundo tem que ser habitado por uma raça pura. Qual que é a raça pura? É a raça ariana. Então a gente tem que exterminar todos aqueles que são impuros, para que o mundo seja purificado, habitado somente por aqueles que são puros, que são os arianos.
Uma visão estúpida, antibíblica, demoníaca, diabólica, cujos resultados históricos nós, já vimos aí na história do mundo, e tem gente que defende essa ideologia até hoje. Mas você perceba que é religiosa. Não é uma visão simplesmente neutra. Claro que não é neutra. Ela está baseada numa interpretação da vida completamente antibíblica e anti-Deus. O nazismo, obviamente, não está numa relação de adoração em relação a Deus. É numa relação de rebelião. Só que falar do nazismo é fácil. É fácil. É fácil provar que o nazismo é um absurdo. Agora, será que eu e você, como cristãos, não alimentamos, consciente ou inconscientemente, algum tipo de visão de vida que seja não cristã? Esse é que é o nosso desafio. E, infelizmente, a resposta é sim. Porque imagina só, se eu fosse uma pessoa que não tivesse nenhuma inconsistência no meu coração e na minha visão de vida, eu seria praticamente impecável. Eu peco por quê? Porque eu ainda insisto em não amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a mim mesmo, e ao invés disso eu amo a mim mesmo acima de todas as coisas, e amo as coisas no lugar de Deus. Essa é a verdade. Se isso não fosse verdade, eu seria uma pessoa impecável. Todas as vezes que eu e você nós pecamos, o que nós estamos dizendo no momento que nós pecamos? Naquele momento, eu não amei a Deus acima de todas as coisas, amei a mim mesmo acima de todas as coisas, e quis fazer uso de alguma coisa. Quando eu peco, eu estou dizendo exatamente isso. Só para a gente ver que essa luta no nosso coração, ela ainda persiste na nossa vida. No processo de santificação vai durar a nossa vida toda. Nossa vida toda. Vamos lá. Idolatria. O coração do problema é o problema que nós temos no nosso coração. Tá? Idolatria o que é? É a centralização, é a adoração, é a absolutização de qualquer coisa criada ou então uma pessoa no lugar de Deus. Isso aqui eu acho que é simples. Deus deve estar no centro da minha vida. Todas as vezes que eu coloco qualquer coisa ou pessoa no centro da minha vida, eu estou cometendo idolatria. Idolatria basicamente é pegar qualquer coisa que Deus criou e colocar no lugar de Deus. Normalmente são coisas boas. Normalmente são coisas boas. Não precisa ser uma coisa ruim. Pensa em dinheiro. Acho que ninguém aqui é louco de falar que dinheiro é coisa ruim, Dinheiro em si, o que é errado é o amor ao dinheiro. Dinheiro em si é aquilo que proporciona as nossas trocas. Tranquilo. Agora, quando eu coloco o dinheiro, e às vezes Deus nos abençoa com riquezas, às vezes Ele nos prova com riquezas, às vezes Ele nos testa com riquezas. Nem sempre riqueza é sinal de bênção de Deus. Às vezes pode ser sinal de prova de Deus na sua vida, para provar se você realmente está firme com Deus ou não. E pobreza é a mesma coisa. Pobreza não significa que Deus te reprova. Pobreza às vezes significa aquele contexto que Deus deixa acontecer na sua vida, onde somente nesse contexto é que você vai buscar Deus. Tem gente que só vai buscar Deus quando a sua boca está encostada no pó, porque quando está com riqueza, se esquece de Deus. Então, por Deus te amar, Ele te coloca provações para que você o busque, mais do que as coisas que Ele te dá. Mas, deixando esse comentário, voltando para a questão do dinheiro. O dinheiro em si pode ser uma coisa boa. Agora, quando eu coloco o dinheiro no lugar de Deus, cometo idolatria. Amigos, coisa boa. Quando eu coloco os meus amigos no lugar de Deus, idolatria. Filhos, esposa, trabalho, ministérios, tudo isso coisa maravilhosa. Quando eu coloco qualquer uma dessas coisas maravilhosas no lugar de Deus, cometo idolatria. O lugar de Deus só pode ser habitado pelo próprio Deus. Então a gente está tentando entender a relação de idolatria. Quero que você abra a sua Bíblia, por favor, o texto que narra onde isso aconteceu. A Gênese, o começo, a base, o nascimento de tudo isso. Gênesis 3, 1 a 7. Ali nós temos as origens e as consequências da idolatria. Gênesis 3, 1 a 7. Preste atenção, eu vou ler, você acompanhe. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Primeira mentira. Ela coloca uma afirmação como uma interrogação.
Versículo 2: Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, olha só a segunda mentira: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Terceira mentira. Versículo 6: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Claro que esse texto é extremamente rico, né? Se a gente quiser ter qualquer tipo de noção sobre quem é o homem, esse texto é obrigatório. Qualquer noção antropológica que queira honrar as Escrituras, esse texto é obrigatório, que é o texto que narra a nossa queda, que explica por que nós estamos nessa situação, né, de queda. Claro que em Cristo, redenção já, né? Mas aqui eu quero destacar alguns detalhes só. Tem muitos outros detalhes que eu não vou destacar, tá? Até antes desse texto, só uma pessoa falava em termos de autoridade. Adão e Eva, eles ouviam só um tipo de voz, que era a voz de Deus. Quem inventou a fala foi Deus. Quem inventou a comunicação foi Deus. O nosso Deus em si mesmo é um Deus relacional. E Deus não criou o mundo porque ele estava se sentindo sozinho, e aí ele cria o ser humano para se completar. Não. Deus é o único ser que basta a si mesmo. Porque no próprio relacionamento intertrinitário, né, o Pai com o Filho com o Espírito Santo com o Pai, Deus é um ser que é um e três ao mesmo tempo. Um Deus em três pessoas. Então nele você tem unidade e pluralidade. E você vê unidade e pluralidade em tudo que ele criou, porque leva a marca de quem ele é. Então nesse momento, até antes desse texto, o primeiro casal que nos representava só ouvia um tipo de voz, que era a voz de Deus. E até aí estava tudo ok. Deus fala, e ele que inventou a fala. Até que um segundo personagem entra na história, e esse personagem também fala. O diabo também fala. A serpente, né, o diabo, tipificado pela serpente, também fala. Né, o Paul Tripp, num livro fantástico chamado Guerra de Palavras, que ele coloca essas ideias. Estou pegando dele. Então, primeiro só Deus fala. E enquanto o homem só dava ouvidos a Deus, estava tudo bem. Só que esse segundo personagem entra em cena, o diabo, tipificado na serpente, e ele também fala. E entra num diálogo com o primeiro casal. E nesse diálogo, o primeiro casal, em algum momento do coração, o pecado acontece primeiro no coração, depois, né, de tomar o fruto e comer, é a consequência daquilo que aconteceu antes, na onde? No coração. Porque se não tivesse entrado no coração, não ia ter resultados práticos no corpo. Mas esse segundo ser entra. Esse segundo casal, o primeiro casal, ele dá ouvidos ao diabo e obedece ao diabo. E o ser humano cai. Se a história terminasse aqui, acabou. Nós teríamos só dois elementos, né? A criação e a queda. Acabou. Não tem mais nenhuma chance para o ser humano. O ser humano agora, né, vai ter que... Ele já tinha que trabalhar antes, só que agora ralando muito mais. O ser humano não é capaz de se auto-redimir. Mas aí a gente tem lá em Gênesis 3,15, né, o Evangelho, que diz que Deus agora separa a humanidade em dois grandes grupos. Os descendentes da serpente, os descendentes da mulher, e vai ter um descendente da mulher lá na frente que vai ser o salvador do mundo. E o que você vê de Gênesis 3 até o último versículo de Apocalipse é o quê? É o cumprimento, são os vários cumprimentos parciais, até chegar no cumprimento total da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas perceba que a idolatria, ela nasce exatamente aqui. Foi quando foi quando o primeiro casal, e se fosse eu e você, ia ser a mesma coisa, né? Quando o primeiro casal deixou de tratar Deus como Deus,
ouve uma outra voz, coloca esse ser agora no seu centro, o ser humano cai. Pecado, essencialmente, é basicamente isso. Todo pecado é uma idolatria. Quando eu minto, a base da minha mentira é idolatria, porque eu não tratei a Deus como centro. Quando você comete qualquer tipo de pecado, a base desse pecado é de alguma forma o reflexo de Gênesis 3. É como, né, a gente reflete a queda do primeiro casal. E aí eu disse que se a história terminasse aqui, acabou, não tem nenhuma chance. Deus fala, o diabo também fala. Mas graças a Deus que nos planos, né, nos propósitos eternos de Deus, existe o Verbo eterno, a palavra eterna, Jesus Cristo. E Ele é aquele que fala, e a fala dele, por ser o Rei dos Reis, está acima de absolutamente tudo. Então, se Cristo, a palavra eterna, o Verbo eterno, não falasse, e Ele tem a palavra final, ninguém retruca em cima de Cristo. Ninguém fala mais grosso e mais forte em cima de Cristo, porque Ele é o Verbo eterno. Então, graças a Cristo, é que a palavra dele tem a ressonância última, o poder eterno, e nele nós somos salvos. Mas nele, não em nós mesmos. Voltando à questão da idolatria. A essência da idolatria é que nós adotamos as características daquilo que nós adoramos. Esse é outro drama. Quando eu adoro uma determinada coisa ou pessoa que não é Deus, eu acho que eu domino sobre aquilo, mas não, é aquilo que domina sobre a minha vida. Depois nós vamos ver um texto que mostra exatamente isso. Se você já teve a triste experiência, né, de ser viciado em alguma coisa, você sabe disso. Se você conhece alguém que é viciado em alguma coisa, você sabe que no início aquele que é viciado em algo acha que domina o algo. Mas você sabe que no final é aquele algo que domina você, né? Alguém é viciado em cigarro. No princípio você acha que é você que fuma o cigarro. Na verdade é o cigarro que vai te fumar, né? Na bebida é a mesma coisa. É a bebida que te toma, não é você que toma a bebida. No começo pode até ser divertido. No começo pode gerar até um frisson, um êxtase assim. Mas no processo todo da idolatria, como ele é degenerativo, ele é escravizador, escravizante, é a bebida que toma a sua vida. E isso é em tudo, questões sexuais e seja no que for. Você fica escravo daquilo que você idolatra. Só tem uma adoração que te liberta, que é a adoração ao próprio Deus. Porque nós somos criados para adorar a Deus. Tá? Vamos lá. As ideologias também elas podem ser entendidas como tipos modernos de idolatria. Podemos dizer que toda ideologia ela é idólatra, no sentido de que é um discurso baseado num ídolo e que possui suas próprias teorias sobre o pecado e redenção. Isso eu vou mostrar um pouco mais no final. A ideia é que só existe uma cosmovisão verdadeira, é aquela que nasce nas Escrituras. Qualquer ismo, tirando o cristianismo, é ideologia. Eu, por exemplo, tenho uma tendência de ser uma pessoa em política mais conservador. Então eu sou adepto do conservadorismo. Então eu tenho que prestar atenção para não ser um idólatra do conservadorismo. O conservadorismo tem questões positivas, né? Porque ele parte do princípio que a humanidade ela tem tradições que devem ser preservadas. Por exemplo, família, modelo de família, deve ser preservado. Nesse sentido eu sou conservador, devo ser conservador. E em várias outras questões. Questões, por exemplo, na igreja, né? Existe toda uma tradição que nós devemos levar à frente. A gente tem que ter cuidado para não virar tradicionalismo. Ou melhor, para não ser dos adeptos do tradicionalismo. Tradição é coisa boa. Tradicionalismo é coisa ruim. Tradicionalismo acontece quando eu coloco a tradição e coloco no lugar da Bíblia. A minha tradição é mais importante do que a Bíblia. Aí é complicado. E já teve um cara que disse uma frase muito interessante, que é o seguinte: tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Deu para pegar? Tradição, a fé é viva daqueles que já morreram. Então tenta imaginar, por exemplo, a tradição de fazer reuniões de oração. Tradição bíblica. Pessoas que defenderam isso na igreja, aqui ou em qualquer outro lugar, elas já morreram, mas a tradição permanece. Tradição da gente se ajuntar às vezes para fazer, sei lá, um churrasco. E a gente só querer estar junto.
né? Pode ser churrasco, pode ser, sei lá, o que você imaginar aí, né? Desde que seja lícito, ok? Né? De estar junto, de celebrar a amizade. Isso é bom, tradição boa que devem permanecer. De repente, muitas pessoas que defenderam isso já morreram. Mas tradição é a fé viva dos que já morreram. Agora, o que é tradicionalismo? É a fé morta daqueles que estão vivos. Tradição, fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta daqueles que estão vivos. Então as pessoas estão vivas, mas celebrando práticas que não têm vida nenhuma. Porque colocam as práticas acima da Escritura. E eu corro, de repente, um risco de ser assim. Talvez você corra também. E a gente é chamado a rever essas questões. Tá? Vamos lá. Para entender essa relação entre ideologia e idolatria, esse estudioso aqui, o Bob Goodsworth, ele destaca os seguintes pontos. São 3 pontos bem rápidos. Olha só que interessante. Todo ser humano serve a algum tipo de Deus. Se você diz que você conhece alguém que não serve a algum tipo de Deus, você não entendeu. Não existe exceção. Não existe ninguém que não sirva a algum tipo de Deus. Ah, mas eu conheço um amigo que diz que ele não acredita em sobrenatural, não acredita em divindade, ele diz que não acredita em nada. Tá, isso é o que ele diz. Mas se você fizer as perguntas certas, quando ele enfrenta crises na vida, ele recorre a alguém. Mesmo que ele acredite em si mesmo. Essa semana mesmo eu vi um amigo meu, no peito. A gente ficou um pouco distante pela questão, né, geográfica, enfim, mas eu fiquei sabendo que ele lançou um livro esses dias. E a frase que ele colocou no stories do como é que chama daquele negócio lá? Do Instagram, né? Do Facebook, é a seguinte: acredite em você mesmo. Falei, poxa, não entendeu nada, cara. Mas tudo bem, tem que dar um desconto. Porque eu também seria igual ele, se Deus não tivesse misericórdia e graça de mim e abrisse os meus olhos. Todo mundo nasce assim. Todo mundo, depois de Adão, nasce acreditando nisso. Acredite em você mesmo. Você é forte. Você consegue. Você não precisa de nada disso, não. Como Nietzsche dizia, né? Religião, cristianismo é coisa de gente fraca. Larga esse negócio de cristianismo. É você que tem que ser o seu próprio super-homem. Nietzsche dizia isso. Morreu como um louco, babando. Né? E isso é triste, eu não falo isso com alegria. E perceba que existe conflito de cosmovisões. E quando um cristão se aventura a unir cristianismo com filosofia existencialista nietzschiana, a cosmovisão dele está uma loucura, está uma bagunça. Percebe como é que é perigoso? Vamos lá. Então todo mundo serve a algum tipo de Deus, mesmo que esse Deus seja você mesmo. Tá? Cada um é transformado à imagem do Deus a quem serve. E por fim, as pessoas estruturam a sociedade à sua própria imagem. Toda a comunidade se une em torno dos objetos comuns do seu amor. Nesse exato momento, talvez agora não, eles estão preparando, mas daqui a algumas horas, né, em vários lugares de São Paulo, eles vão celebrar, vai existir, em vários lugares de São Paulo, vão existir, né, um culto religioso, dos bailes funk. Aquilo é um culto. Aquilo lá é religioso. Aquelas músicas são religiosas, onde um Deus ali está sendo exaltado. O Deus do corpo, o Deus da sexualidade, né, completamente aberta. O Deus do prazer. O que é bom é o que me dá prazer. Se não me dá prazer, ir num sábado à noite, escutar um cara falar de cosmovisão e idolatria, não é coisa que me arrepia e me deixa... Isso não é prazer, então não pode ser uma coisa boa. Não estou falando que isso necessariamente não estou falando que eu não faço autocríticas e de repente tem coisas aqui que não são tão boas, não. Não é isso, não. Mas a grande questão é quando você coloca como seu ídolo. Se o seu critério para determinar a verdade é aquilo que te dá prazer, cuidado. Porque tem muita coisa que te dá prazer e é horrível. E tem muita coisa que de repente não te dá prazer imediato e a verdade está ali. Ler a Bíblia sempre dá prazer? Se você responde que sim, eu quero aprender com você. Sempre, a minha pergunta é essa. Lê a Bíblia, você consegue tranquilamente 1 hora por dia, ler a Bíblia, e essa 1 hora você sentir só prazer, cada frase te arrepia e parece que você não se contém em si mesmo? É assim a experiência de leitura da Bíblia de vocês? Se for, por favor, eu quero conversar com você, porque eu quero experimentar mais disso. Porque nem sempre é prazeroso. Porque o meu coração ainda se acostumou com coisas que são prazerosas, mas são mundanas. Nem tudo que te dá prazer imediato é bom,
E nem tudo que não te dá prazer imediato é ruim, necessariamente. A grande questão é que às vezes faz parte da nossa cosmovisão, mesmo sendo cristãos, que bom é aquilo que dá prazer imediato. O que a Bíblia promete é um prazer que excede o nosso entendimento, né? O salmista que diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ele garante que ali tem maravilha. E se eu não enxergo maravilha, a culpa não é da Bíblia, a culpa é minha. Então o meu coração tem que ser constantemente transformado. Vamos lá. Identificando, quero que você responda isso daqui, tá? Identificando algumas potenciais idolatrias nossas. O modo como você responde essas questões aqui pode potencialmente mostrar algumas áreas onde você pode ser idólatra. A começar por mim. Vamos lá. O que eu desejo mais do que ser santo? Tem alguma coisa que eu desejo, que você deseja, mais do que ser santo? Se tem, provavelmente nessa área é uma área de potencial idolatria. Bom, eu quero ser santo sim. Claro, eu sou cristão, então eu quero ser santo. Mas eu quero antes ser muito reconhecido. Bom, então, provavelmente nessa área é uma área de potencial idolatria na sua vida. Eu quero ser respeitado. Mesmo sabendo que o apóstolo Paulo morreu trucidado, todos os apóstolos morreram, trucidados, eu quero ser respeitado pelo mundo. Eu não suporto quando alguém me critica. Bom, então talvez a área de temor ao homem seja uma área de idolatria na minha vida e na sua vida. Tem algo que você deseja mais do que ser santo? Outra. No que eu gasto mais o meu dinheiro? No que eu gasto mais o meu dinheiro? Se eu gasto o meu dinheiro mais numa área... Tenta pensar você, eu penso na minha aqui. Qual que é a área que eu gasto mais dinheiro? Roupa, livros, o que é? No meu caso, provavelmente é livros. Mas eu falo isso para quê? Para suar que eu sou inteligente, que já deu para ver que eu não sou muito. Você percebe como é que é sutil o negócio? Normalmente são áreas boas, áreas assim que são lícitas, áreas que são permitidas, mas eu posso ter uma relação idolátrica com aquilo. Qual que é a área que você gasta mais dinheiro? Outra, no que você gasta mais o seu tempo? Eu, hoje, com 41 anos, eu dou graças a Deus por nunca ter tido, hoje, na época não, mas hoje eu olho para trás e dou graças a Deus porque eu nunca tive um videogame. Os que eu joguei era sempre na casa de colega. Até tinha condição, mas eu pedi outras coisas. Porque eu sei que é muito fácil, tranquilo, passar 8, 10 horas jogando videogame, só parando, talvez, para ir no banheiro e tomar água. Talvez. Porque a bexiga aguenta. Passar de fase é mais importante. Eu sei como é que é. Mas isso é fácil. Os adolescentes ou jovens passam mais por isso daí. Mas o que eu tenho a tendência mais de gastar o meu tempo? Provavelmente naquilo, nessa área, pode ser uma potencial área de idolatria na minha e na sua vida. O que toma mais as minhas preocupações? Não vou comentar todas, só por uma questão de tempo. O que você teme? O que eu temo mais do que a Deus? Será que tem alguma coisa que eu temo mais do que a Deus? A opinião das pessoas. Então, provavelmente, a imagem, passar uma imagem às pessoas, talvez seja mais importante do que a forma como Deus me vê. Quais são as bases das minhas ansiedades? Todo mundo luta, alguns mais, outros menos, com algum tipo, em algum nível de ansiedade. Mas qual que é a base da ansiedade? O que me deixa ansioso? É lícito, é ilícito, em que grau, enfim? O que me deixa ansioso? E quais os pecados que eu habitualmente caio? Pecados provavelmente que você cai já há 5, 10, 15 anos. Pecados que talvez te acompanhem de alguma forma há muito tempo, desde a adolescência, desde a juventude. Pecados que você odeia, que você cai e pede perdão, mas que depois você se vê caindo naquele pecado de novo. Provavelmente nessa área é uma área onde potencialmente você pode estar numa relação de idolatria. Tá? Essas são só algumas perguntas que podem, de alguma forma, nos dar um certo diagnóstico. Idolatria nas Escrituras, Êxodo 23, não terás outros deuses diante de mim. Nos mandamentos clássicos ali do
do Senhor nosso Deus para a nossa vida. Não terás outros deuses diante de mim. E aqui, obviamente, não está falando só ali num contexto, né, de deuses, divindades de outras religiões que pairavam ali, né, perto ali do povo de Israel, que circundavam ali o mundo antigo, mas a gente sabe que idolatria não ocorre somente quando alguém se dobra a uma imagem. Se fosse assim, protestante não cometia idolatria, porque a gente não se ajoelha perante uma imagem. Mas será que no nosso coração existe algo ou alguém para o qual nós nos prostramos? Essa é a questão. Compare, isso aqui eu quero comparar com vocês, e é rápido o último texto bíblico, bem rápido com vocês. Gênesis 1:26. Ali o texto clássico que nós chamamos, né, da base dos 3 mandatos que nós temos. Nós devemos, né, o mandato espiritual, de adorar a Deus, o mandato social, o mandato de sermos fecundos, e o mandato cultural, de produzir cultura que glorifique a Deus e que seja boa, benéfica para o mundo. Gênesis 1:26. Olha só qual que é a ordem de Deus para a gente. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então olha só, eu quero só destacar um detalhe aqui só um detalhe. A ordem de Deus é para que nós dominemos sobre tudo. Nós somos os mordomos de Deus do jardim dele. É isso que nós somos. Nós devemos prestar contas para Deus, mas quando Deus cria o homem é para dominar sobre o mundo. Quando nós deixamos de fazer isso, é o contrário que acontece. Vamos lá em Romanos 1:23. Romanos 1:23. Vou ler desde o 22, tá? Contexto ali do Império Romano, depravação daquelas pessoas, contexto de politeísmo, né? Vários deuses, e olha só o que está escrito: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E olha só como é que era: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, a ordem de Deus é que nós dominemos sobre os peixes do mar, as aves dos céus e todos os animais. Quando Deus não é mais o centro da minha vida, e agora uma coisa que Deus criou é o centro da minha vida, o que eu faço? Eu chego numa árvore, corto a árvore, faço lá 2 olhinhos, estou falando de uma maneira bem superficial, 2 olhinhos, né, um nariz, uma boca. Aí eu, que fui criado por Deus para glorificá-lo e dominar sobre tudo, o que eu faço? Agora Deus não está mais no meu coração como meu Senhor. Deus é que está algo que Deus criou é que eu idolatro. O que eu faço? Eu corto a árvore, faço isso, e eu mesmo me ajoelho e começo a adorar aquilo que eu fui feito para dominar. Dá para ver a inversão total? É uma completa inversão. Quando Deus domina sobre o meu coração, eu devo cumprir as ordens de Deus, glorificá-lo, povoar o mundo todo e dominar sobre a natureza. Quando agora é alguma coisa que Deus criou que domina sobre o meu coração, ela é que me domina. Eu agora crio deuses e me ajoelho diante desses deuses que eu criei, e agora eles é que me dominam. Dá para ver a loucura disso? A completa inversão disso? Isso é que a idolatria faz na nossa vida. Na idolatria, o homem passa a adorar aquilo sobre o qual, segundo as diretrizes bíblicas, ele deveria dominar. A idolatria não está na imagem idolatrada, nem no ídolo em si, mas está na onde? No próprio idólatra. Por isso é que ela é sempre um problema do coração. A idolatria, em última instância, ela significa isso daqui, ó, a adoração do eu. Toda idolatria é egolatria. Ego, eu, né, lá no grego. O primeiro Deus que um idólatra adora é sempre ele mesmo. Depois ele usa o dinheiro para servir, ele usa as pessoas para servir, ele usa os amigos para servir, ele usa o que for. Mas o primeiro ídolo de um idólatra é sempre ele mesmo. E olha só essa frase do reverendo Mauro Meister, que inclusive um livro que me ajudou nessa palestra, esse livrinho pequeno, né? A Origem da Idolatria, muito interessante como introdução a esse assunto. Perceba essa frase aqui, fantástica. Deus,
o grande eu sou. E Israel, assim como nós hoje fazemos, o que eles fizeram? Trocou o grande eu sou pelo grande sou eu. Idolatria é exatamente isso. É quando eu troco o grande eu sou e digo que grande sou eu. Idolatria é exatamente isso, tá? Aproximando do final, tá? Alguns exemplos de algumas cosmovisões que nós lidamos nos dias de hoje e que todas elas têm um ídolo no meio. São idólatras. Por exemplo, a visão cientificista, que diz que verdade é aquilo que é definido pela ciência. É uma visão, não é a ciência que está errada, é a visão cientificista. Porque muitas coisas que a Bíblia fala, algumas delas, elas estão além da análise científica. A ciência consegue explicar a Trindade, por exemplo? A ciência consegue explicar o nascimento virginal de Cristo? A ciência consegue explicar a ressurreição? Explicar? Não consegue. Mas se você tem uma visão cientificista, você vai duvidar de algumas coisas da Bíblia. Um bom cientista cristão, não. Mas alguém que diviniza a ciência, sim, infelizmente. A visão ateísta, né, que discorda da existência do sobrenatural. A visão relativista, que diz que tudo é relativo e não existe verdade absoluta. A visão existencialista, que diz que quem define o que é verdade e mentira não é Deus, não é um livro antigo, mas é a existência de cada um. Eu defino a minha verdade. Cada um de vocês define a verdade de cada um de vocês. A visão liberal, né, que diz que o indivíduo deve estar acima de tudo. A visão conservadora, que de repente as tradições devem ser santificadas. A visão panteísta, que diz que tudo é Deus, a árvore é Deus, tudo é Deus, né? A visão hedonista, que coloca o prazer acima de tudo. Verdade é aquilo que me dá prazer, tá? Nós já falamos sobre isso. A visão materialista no sentido marxista, que diz que o que move a história é a luta de classes. Claro que tem luta de classes, mas isso é o que move a história, né? A religião é o ópio do povo, aquela coisa toda. Não vai dar para comentar tudo, né? Eu só estou falando de forma superficial. E alguns que eu coloco aqui, né? Alguns desmembramentos aqui do que eu chamo de cosmovisão humanista, né? O desafio do feminismo, obviamente que o machismo, tá? É porque eu não vejo que existe um movimento machista. E o machismo é um pecado que eu infelizmente posso cometer e é pecado, ponto. Mas o feminismo é um movimento, né, que tem até na sua primeira onda um aspecto positivo, mas depois o movimento feminista mais moderno, ele é extremamente complicado para um cristão aceitar como parte de sua cosmovisão, questões relacionadas a gênero que interferem no modelo de família, né, e cosmovisão estatista, que a gente vê bastante hoje, né? O estudante brasileiro sabe, embora não use essa expressão, mas achar que o Estado é que vai ser o grande Deus. O Brasil vai ser salvo quando o Estado fizer tudo por nós, né? Enfim, são alguns exemplos de cosmovisões idólatras que nós temos e as considerações finais que eu coloco aqui. O problema do ser humano é o pecado. E o pecado é rebeldia contra Deus. Esse pecado reside onde? No coração, que é o centro de comando do seu ser. Sendo assim, qualquer mudança nessa realidade deve acontecer no coração do homem. O homem não tem acesso ao coração e nem pode fazer absolutamente nada em seu favor. Nesse caso é necessária uma intervenção divina. O homem precisa de redenção. A maior necessidade nossa é de redenção. Que faltou um M. O homem precisa de um redentor que é Jesus Cristo. Claro que o Evangelho, ele é necessário de modo urgente para quem não é cristão, porque o Evangelho é boa nova que diz que Deus faz por você o que você jamais poderia fazer. Agora o Evangelho, ele é necessário diária e urgentemente na vida de quem é cristão. Porque nós ainda lutamos contra o pecado todos os dias da nossa vida. E o Evangelho continua sendo o único antídoto para o pecado que ainda reside, não preside, mas ainda reside na nossa vida. Ou seja, o cristão, ele precisa de ouvir a mensagem do Evangelho todos os dias, porque nós ainda lutamos contra o pecado, e repito, o pecado continua sendo o único antídoto contra o pecado contra o qual nós lutamos diariamente. Nós continuamos precisando de falar uns para os outros, né, de nos instruir uns aos outros de que Deus fez por nós o que nós nunca faríamos por nós.
quando enviou Jesus Cristo na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados. Todos os nossos pecados colocados na conta dele, toda a justiça dele colocada na nossa conta. Todos os nossos pecados passados, presentes e futuros, ele pagou. E é só nele que nós temos perdão e vida. Essa mensagem deve continuar permeando as nossas conversas, para que nós não caiamos no perigo da idolatria. Uma mudança radical no coração é necessária, e eu lembro desse texto de Ezequiel 36, 26 e 27, texto bastante conhecido. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e o observeis. Toda vida é vivida, essa expressão latina aqui, corandel, diante de Deus. Toda a existência é tel-referente. Tudo que eu penso, falo e desejo, eu penso, falo e desejo diante de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos estando numa relação ou de adoração em relação a Deus, ou de rebelião em relação a Deus. Não existe neutralidade. Não existe um espaço que você fala assim, ó, aqui Deus não tem nada a ver, aqui Deus não me atinge. Não. Tudo que nós fazemos diante de Deus. E nós estamos ou expressando amor a Ele, acima de tudo, ou amor a nós, acima de tudo. Ou eu reconheço que Ele é o grande eu sou sobre a minha vida, ou então eu digo para Ele, grande sou eu e não o Senhor. Terminando aqui. Coração e cosmovisão devem passar pela cruz. O Evangelho, como eu disse, deve estar em nosso coração e de lá orientar a nossa cosmovisão. Quer experimentar mudança na sua cosmovisão? A mudança anterior tem que acontecer no coração. Desenvolvamos uma cosmovisão coerente e consistentemente cristã. Jovens que às vezes, cantavam de maneira empolgada nos grupos de música e eram frequentes nos momentos de oração, nos momentos de estudo bíblico. E aí alguns irmãos da igreja até vislumbravam, provavelmente, ir para o seminário ou algo parecido. Não que só quem vai para o seminário é consagrado, não quis passar essa ideia, mas vocês entenderam, né? E aí de repente entra na faculdade. E aí 6 meses, você vê que ele não está vindo mais à igreja. Aí você liga, manda uma mensagem do WhatsApp, não tem resposta. Aí um dia você segura ele na rua e fala, o que está acontecendo, cara? Fala, com todo respeito, eu tenho até saudade porque a turma lá era gente boa demais. Eu lembro daquela senhorinha que orava por mim, me ajudou e tal, mas, cara, numa boa, eu estou agora na faculdade. Você acha que eu vou acreditar agora naquelas histórias de carochinha lá da escola bíblica dominical? Eu estou noutra, cara. Estou entrando já no meu, estou indo para o 2º ano. As coisas que eu estou aprendendo lá agora que são verdade. Ou seja, parece que não vê nenhuma conexão. E ele não conseguiu encontrar. Não porque existe falha na Escritura, obviamente, mas aqueles anos todos ali na escola dominical, parece que para ele não foram assim tão suficientes para formar uma visão coerente e consistentemente cristã. E eu creio que esse é um desafio que acontece em tudo quanto é lugar. Então isso faz a gente pensar em muita coisa. Que Deus opere em nossos corações amor pela palavra. Porque se eu não tiver amor pela palavra, eu vou ter amor por outras coisas. Eu vou amar outros livros. Ah, mas eu não gosto de ler. Beleza, você vai amar outras coisas. Tem coisas que você ama. A grande questão é onde está o meu primeiro amor. Amor pela palavra para que ela habite em nossos corações. Que Deus opere em nossos corações para que o temor a Deus habite em nossos corações. Pela graça de Deus, em oração, na alimentação da palavra, em comunhão com o corpo de Cristo. Nós precisamos de nós, que sejamos discípulos de Cristo, que amam a Deus em meio a uma cultura idólatra. Quero terminar com a citação lá de um livro do Ed Welch, que fala que nós, ao mesmo tempo em que somos necessários, nós somos necessitados. O ser humano tem essas duas características. Ao mesmo tempo em que eu sou necessitado, e eu preciso da ajuda de outras pessoas na minha vida, eu sou necessário na vida de alguém. Alguém tem necessidades que eu posso, pela graça de Deus, ajudar a suprir. Ou seja, quando eu me afasto da palavra, me afasto da vida de oração e me afasto da comunhão com outros irmãos que têm defeito, irmãos que às vezes são chatos, às vezes eu acho que no meu pecado são insuportáveis, mas irmãos que estão no processo de santificação como eu.
Assim como eu acho que, poxa, o cara é chato demais, não aguento ficar perto dele. Outros podem achar isso de mim. E é o pecado que, infelizmente, faz que isso aconteça. E um lugar onde as mudanças devem ocorrer é um lugar onde a palavra é aberta, pregada, e nós temos a esperança de que o Espírito Santo opere arrependimento, fé, redenção, transformação, santificação na nossa vida. Nossa oração é que Deus continue abençoando os irmãos. Coloquei ele no final, que Deus tenha misericórdia de nós, seja conosco. Na medida em que a palavra habitar no nosso coração, não vai existir espaço para idolatria. Quando nós deixamos Deus de lado, alguma coisa já ocupou esse lugar. Que Deus possa moldar os nossos corações para a glória dele e para a nossa alegria nele. Amém.